Olá, pessoal. Entrevista número 15.598. Que bom que tem bastante entrevista. É sinal de que sempre aparece um viado. Desculpa, aparece alguém aqui que passou em concurso. Bom, eu tenho hoje aqui o prazer, a felicidade de encontrar uma aluna e de que gosto muito, muito, muito mesmo, porque que me fez chorar ali na frente, então ela já sabe, se a entrevista for cortada de forma abrupta, já sabe, né? Porque já não vem me dar abraço e falar naquela época, porque eu sou meio molenga. Pessoal, porque a gente passa muita coisa, né, até conseguir. A história da Karina é legal, cara. Eu sempre, o senhor é empolgado. Eu já entrevistei primeiro colocado, gente que reprovou em um monte, não sei o quê. Por que a história dela, eu acho que ela tem um doce mais legal, um tempero, eu diria, mais legal. Porque a Karina ela passou quase lá no final da lista do TJ e eu acompanhei bastante. Ela não desistia, ela fez o trabalho como se deve. E ela viu, na minha opinião, ela nem sabia que eu ia falar isso agora, que eu não combino as entrevistas, muita gente do lado dela indo embora, sendo aprovado. E é complicado, eu vou até perguntar isso para ela, como é que foi. Bom, primeiro eu vou agradecer. Karina, muito obrigado por ter vindo. E eu sou felicíssimo, não só pelas suas oferendas, mas pela sua visita. Tá bom? Pagar a promessa. Pagar a promessa, é isso mesmo. Karina, eu quero saber o seguinte. Aliás, como é que você chegou ao NEAF? Foi indicação ou você é espírita? Eu sou espírita, mas não. Foi porque... Você é espírita mesmo? Sou. Ah, que bom. Porque eu havia já estudado em várias outras escolas, né, durante os anos, mas eu nunca tinha encontrado ninguém que me fizesse continuar depois que eu tivesse uma reprovação, né. E aí no final de 2011, depois de várias dificuldades, acho que foi 2011 ou 2011, várias dificuldades, eu resolvi voltar a estudar para concurso. Eu acho que foi logo no primeiro semestre de 2011. Porque foi dezembro, então, de 2010, porque foi antes porque o NEAF surgiu praticamente em 2010. Então você foi chegou no lá final. na minha salinha, que ainda não chamava NEAF, chamava Sala de Estudos, né? Isso. E aí, em dezembro... mas você não respondeu. Como é que chegou lá? Porque era um muquifinho assim. Como é que você chegou? Não fala assim. Eu gosto de ir lá, gostava. É porque eu comecei a pesquisar na internet algum curso, alguma coisa, mas eu queria diferente do que eu já estava acostumada. E aí eu achei um vídeo do professor Felizardo. Felizardo. É o Felipe Lizardo, sim, pessoal, que esses capetinhas chamavam de Felipe Lizardo, Felizardo. Agora eu lembrei, porque a prova do TRE de São Paulo ia ser acho que em março. Foi. E aí em dezembro que eu achei o vídeo do Felizardo. A prova que a Karina se refere é uma prova que logo, logo deve estar por aí, hein? Para 2015, 2016. E vamos combinar, vai? Se top. fosse hoje... Você já em nível bom como tá? Com certeza. Você iria emplacar no TRE também, né? Com certeza, porque o TRE eu fiz e eu tinha estudado um pouco, mas já fazia muito tempo que eu não estudava. E aí eu vim, quando eu olhei, conheci o Felizardo, aí eu vim atrás de você, aí eu assisti o seu vídeo, aí eu falei, é no NEAF que eu quero ficar. Só que quando eu cheguei no NEAF, já não tinha mais vaga no curso presencial para o TRE. Lotou muito. Só tinham alguns cursos e eu fiz os que tinham. Algumas específicas que tinham. E mesmo estudando tão pouco, eu fiquei em 500 e pouco no TRE. Olha, e você pegou... Gente, aquela turma do TRE passou tanta gente, né? Muita gente. Que beleza. E você pegou, Karina, a parte final do NEAF presencial. Porque depois a gente foi... Porque foi o primeiro curso online forte que eu tive, segundo... E presencial também. Sim. Depois nós paramos presencial. E voltamos agora em 2015, na Eu peguei série. As manutenções presenciais, o curso constitucional Você de 70 teve aula com o horas. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves? Não. Não tive. Porque ele que veio primeiro e depois indicou o Felipe. O doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves é assessor do Procurador-Geral e eleitoral. E é um monstro de eleitoral. E ele falou para mim, só tem um menino que é tão bom quanto você queira para dar eleitoral. Ele brincou, que não seja eu. E aí ele indicou o Felipe Lizardo. E hoje eu tenho, graças a Deus, tanto o doutor Luiz Carlos, que é doutor em constitucional, e como o Felipe, que é um doce, é chefe do TRE, e vamos combinar, né? Trabalha com um monte de aluno que ele preparou. Sim. Pô, a Monique está no TRE, acho que a Dalri também está, e colegas que você viu por lá. Sim. Eu quero saber o seguinte, você chegou
Antes de chegar então ao NEAF, o que te fez estudar para concurso? Necessidade, vocação ou um sonho durante a noite que alguém disse, você será concursado? Como é que foi? É técnica. Então, porque minha mãe trabalhava no TRT. Ah, tua mãe? Minha mãe era técnica. E aí, quando eu vim para São Paulo, minha família do interior, depois de muitas dificuldades aqui, São José do Rio Preto. Tá. Perto de Birigui? Ah, não dá nem para comparar, né? Birigui é muito maior. Claro que não, mas tudo bem. E aí, depois de alguns anos com dificuldades aqui em São Paulo, minha mãe e meu pai, que é militar, eles me incentivavam bastante a estudar para concurso. E foi aí que eu comecei. Mas numa Teu época pai muito militar tempo... significa que ele pega no pé essas coisas? Pegar para estudar ou não? É, ele queria que eu estudasse. É, Hoje né? ele está aposentado, mas ele também é servidor, né? E eles queriam que eu prestasse, que talvez seria uma boa oportunidade para mim, para eu sair Claro. daquelas dificuldades. Claro. E foi. Mas é um caminho... E você... Tá, beleza. Você, quando fez o TRE, que acabou não emplacando nele, Sim. continuou, mandou bala, veio o grande concurso do TJ. Sim, Não porque é aí, isso, porque aí eu continuei estudando depois para o TRE, a gente sabia que ia sair outros concursos, que futuramente ia sair o TRT, o TRF, o TJ. Ah, então quer dizer, O bolão. você chegou no NEAF com o edital aberto. Sim! Depois é galera que você toda, começou a estudar sem edital aberto. Sim, todo mundo já estava aqui firme no TRE. Os caras estavam E eu afiados cheguei, já, né? E eu cheguei depois, sabe? Mas aí eu senti que era aqui que eu queria ficar, né? E aí acabou o TRE e eu me senti bem, porque eu falei, pelo pouco tempo que eu estudei, eu conseguia ter uma classificação boa. Embora o TRE não chame tanto, eu fiquei em 500 e pouco, sabe? Então eu falei, eu vou continuar. E aí eu fiz um monte de cursos. Sabe, eu quero que vocês não entendam como piegas o que eu vou dizer, mas eu cheguei numa idade que agora eu falo que meu coração manda com as devidas cautelas. E eu não estou falando que é a minha escola, qualquer boa escola é assim. Eu lembro da Bia Zocchi, você não conheceu? Acho que não, do TRT. Ela foi assistir uma aula, uma loirinha do TRT. Ela falou que no formação, a primeira aula que eu dei de constitucional pesado, não é constitucional para TJ, não, constitucional pesado. Ela foi pro intervalo, na época eu fumava, a gente estava fumando, eu olhei para ela, tudo bem, professor? Tá. Passou, batemos um papo trivial. Anos depois que ela se tornou do TRT, ela falou para mim que aquele dia ela foi para casa e ela tomou um calmantezinho, porque ela falou que ela se sentiu arrasada. Ela já tinha visto constitucional e tal, e eu falei coisas que ela não tinha. Aí eu fiquei um pouco chateado, ela falou, não, professor, mas não é para o senhor ficar chateado. Sim. Por que eu lembrei disso agora? O que ela falou agora, eu vi nos olhos dela. Ela falou, olha, eu cheguei lá, era assustador ver o nível dos alunos do NEAF presencial depois de um ano de preparação, né? Com certeza, eu Porque cheguei boiando. os né? caras, não tinha arrogância, não é arrogância, era um pessoal unido, tal, muita gente Muito. na maior dificuldade, mas os caras sabiam O tudo. coro é difícil, né? Você É. tá ouvindo e de repente todo mundo fala a resposta junto ao mesmo tempo. Aí você E fica você fala assim, meu por que que eu não Deus, respondi? sabe? O que tá acontecendo? Puta, que coisa. Aí eu pensava, nossa, um dia eu vou ficar assim. Eu lembro que nos primeiros dias eu encontrei a Monique lá no curso. E aí você falava, ela respondia, falava, ela respondia, falava, ela respondia. Eu falei, meu Deus. Tem entrevista que um aí da dia- Monique Alves, tem. olhem lá. Ah, Falei que um dia eu Que fique legal. craque. que bom. Assim. Pô, mas que bom. Agora vamos lá. Quero o que... Hoje eu vou deixar ao teu critério, Karina. Eu sempre pergunto método, pergunto o que passou e tal. E eu vou deixar ao teu critério. O que você gostaria de falar para os caras que você poderia agregar para os alunos? Você acha que foi método ou quer dar um alerta? Eu não vou fazer entrevista convencional hoje. O que você acha que é interessante, que você passou e que poderia, vamos dizer assim, se o irmão mais novo estivesse começando, você ia Sim. falar, ó, cuidado com isso. O que você falaria? Essas coisas eu falo para os amigos que eu tô tentando trazer para a luz aqui do concurso. Eu tento trazer as pessoas. Eu acho que primeiro você tem que ter foco, sabe? Porque quando você está em dificuldades, você quer prestar todos os concursos que existem ao mesmo tempo. Porque às vezes a situação, de repente, Porque financeira não está legal, você acha que muito. tem de fazer um para sair. Sim, você vê vários colegas prestando. Eu fiz isso em 2011, antes do TJ, e eu acabei me atrapalhando.
um pouco. Me deu conhecimento, mas, por exemplo, para o TJ, isso me prejudicou um pouco, porque eu fiz muitos concursos ao mesmo tempo naquele ano. É o chamado Então, atirar para um monte de lado. Sim, fui para o Rio de Janeiro, prestei Ancine, fiz várias coisas, vários concursos que eu realmente queria, mas que precisavam de um foco específico. Então, acho que é muito importante focar. Não que você tenha que focar só num tribunal, mas fechar numa área, sabe? Ah, putz, tá vendo? Então, Deus é bom com a TRT, gente. TRF, Você fechar. falou de um negócio muito legal agora. Então tá bom, vou fazer a voz do aluno aqui com você. Então peraí, então eu teria que fazer só o Tribunal de Justiça? Só o Não. TRT de São Paulo? Não, aí pode. Então, e o TRT Eu posso fazer é um uma área, exemplo, então, tem tribunais. um monte, sim. Nossa, o TRT, para quem não precisa ficar em São Paulo, quem pode ir para outros lugares, é excelente, porque tem um monte, sempre tá abrindo. A Luana acabou de Sempre falar abre. isso agora, eu não Sim. sabia. Ela falou, Ale, se o cara prestar, ela falou, se eu fosse hoje começar, eu faria TRT e passaria em qualquer lugar, principalmente no Nordeste. Eu falei, por quê? Sim. Você volta assim, ó, para São Paulo. Pois é. Ela falou, se o fica cara preso, passar às em vezes. Pernambuco, porque um monte de gente de lá passou aqui e quer voltar. Sim. Você troca, né? Com Acabou. certeza. Tá. Então, agora esse negócio de fazer IBAMA, Não depois dá. MTE, Autarquia, depois no autarquia, meio, não muda tem muito. condição. Muda muito. Quais muda o matérias você foco. considera básicas, Karina, que você falaria então? Eu vou ser o aluno. Karina, o que eu tenho então que fazer sempre, independente de concurso? Então, português, matemática e raciocínio lógico, não tem jeito, precisa. A maioria das pessoas tem dificuldade, mas Boa. foi uma das questões que me deixou abaixo do TJ na lista, foi Mas, isso. Karina, não estão todos os Porque concursos a gente que caem tem que raciocínio continuar. lógico. Eu não vou fazer, não. Mas cai matemática ou cai raciocínio, algum vai cair. Eu não lembro nenhum Mas não é concurso melhor de esperar tribunal. o edital? Quando esperar, eu vou e faço. Não, porque a dificuldade é grande. Porque a maioria das pessoas Mas dá tem 60 dificuldade com dias, essa dá matéria. tempo de estudar raciocínio lógico. Não dá, não dá, não dá. Ah, não. Então tem que estudar matérias básicas, português, matemática, raciocínio lógico, constitucional e administrativo, Profissional administrativo. fundamental. Se for fazer Fundamental. federal, comer 8.112. Com certeza, dentro de ADM aí tem que ir pegando as leis que mais caem, mas nunca pode parar essas. E aí Não pode. quando abre um TRT, um TRF, você pega, se cai um processo, cai um direito civil, você pega, mas não pode. Outra coisa fundamental, eu sei que às vezes a gente passa por dificuldade financeira, mas você tem que escolher um material adequado, sabe? Não adianta querer pagar R$20 numa apostila da banca, entende? E depois você querer entrar num concurso para ganhar 4.000, sabe? Entende? Eu entendo que às vezes a gente passa por dificuldades, mas sempre vai ter colega para ajudar, sempre vai ter alguém, sempre vai ter um curso como esse que me ajudou nesse momento de dificuldade, entendeu? Muitas vezes eu não tinha o dinheiro para pagar o curso, sabe? E eu queria fazer o curso, entendeu? Só que eu sempre tinha o Ale, eu sempre tinha a Andréia, sempre tinha as pessoas para me ajudar. Então, se a questão for financeira, você conversa, procura uma escola, porque outras escolas que eu já estudei, o valor era caríssimo, só que eu não tinha tudo que era necessário para conseguir entrar. Então, você precisa escolher o material e o professor que vai te ensinar para você continuar, sabe? Aqui no NEAF, eu encontrei isso. Muitas vezes eu tinha dificuldade. Eu lembro de uma vez que teve um curso do Zé Luiz, que ia ter um curso de raciocínio, que todo mundo tinha dificuldade, sabe, naquela matéria. Só que eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E eu lembro que eu cheguei na escola e tinha uma maior fila para fazer a matrícula com a Andréia. E eu dei oi, passei e entrei na sala e fiquei sentada lá no lugar onde eu sempre sentava. Mas a Andréia não se contentou. A Andréia levantou e veio atrás de mim. A Andréia agachou do meu lado e perguntou: por que você não vai fazer o curso? Aí eu falei, dei umas respostas evasivas para ela. E ela falou, se for por dinheiro, tem que falar com a lei e você tem que fazer. E eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso de uma escola, entendeu? E aí ela me pegou pela mão, me levou lá, falou com a lei e eu fiz o curso, entende? Então, isso fez muita diferença pra mim. É importante pra mim hoje porque eu sei a dificuldade de vocês, entendeu? Eu sei o que é a necessidade de precisar passar num concurso agora, sabe? Eu sei, mas faça seu caminho, sabe? Estuda do jeito que eles falam aqui, do jeito que o professor fala. Ele fala, vai cair isso, anota e estuda isso, sabe? Não viaja, não dá tempo de estudar tudo. Foca no que ele tá falando, porque é o que cai. E repete, e repete. Então estuda aquilo e faça muita questão, muitos exercícios. O mesmo exercício, mais de uma vez, a mesma coisa, a mesma coisa. A mesma coisa, uma hora você entra. Virou um monstrinho. Parabéns. Virou um monstrinho. Então, até para desvirtuar, porque senão nós vamos, né? Já essa entrevista não vai acabar por motivos, né?
emocionais, então vamos continuar de outra forma. Me diga o seguinte, você fez o diabo da prova de escrevente. Sim. Eu diria que na minha concepção, você fala assim, olha que fase eu estava, de 0 a 10. Na minha, 7,5 para 8. Ainda não era o ponto de maturidade. Sim. Você fez a prova, passou na prova, foi para digitação e ficou em 518. 1518 na colocação do TJ, do TJ de 2012? 2012. TJ Sim. de São Paulo de 2012. Sim. Tá aí, ó. Quando você viu isso, Karina, eu quero saber. O que... Eu acho que você não pensou nisso na digitação, porque na digitação você não pensa, você vai lá e faz. Isso. E treine, faz, teve curso, sim, teve o diabo no NEAF e tal. Teve. Mas a questão é, quando veio a colocação, você falou, vou ser chamada? E é curioso porque eu fiquei em 1518, mas tinham sido aprovados 1526. Então, 1526. Foram pouquíssimas pessoas depois de mim, eu fiquei na rapa do tacho, sabe? E da nota de corte, para mim, foi 0,003. Eu passei por 0,003. Então, uma questão de qualquer matéria... Você lembra a nota que você tirou, teria... Karina? Então, porque foi 7... Eu acho que foi... 9 alguma coisa? Então, 7, porque eu acho que foi 915 e eu fiz 918. Tá, 7,9. Isso. É isso? Sim. Uhum. Sim. Bom, e aí o sentimento foi, pô, vou ficar lá atrás, mas acho que só vou ser chamada daqui 4 anos. Porque eu fiquei uma das últimas colocações. Eu falei, eu acho que eu vou ser chamada porque o último concurso chamou todo mundo. E o TJ precisa mesmo de gente, sabe? Mas sempre bate aquela ansiedade, né? Será que eu vou ser chamada ou não? E em um ano, menos de um ano, né? Porque eu fui nomeada no final de maio de 2013. E eu acho que as primeiras nomeações saíram no final de junho ou no começo de julho de 2012. Tá. Então foi muito rápido. A primeira foi em maio de 2013. A primeira foi em... a prova foi no final de 2000... Não, a digitação foi em fevereiro de 2012, não foi? Nossa, muito parecido com agora. A Sim, prova foi em dezembro de 2012. Sim. A digitação em maio de fevereiro de 2013. E depois você o pessoal começou a se chamar a partir de maio de 2013. Aí veio maio de 2013, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2014. Isso mesmo. Isso. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No final de maio saiu minha nomeação. Mas eu ainda fiz uma graça, prorroguei a posse e tomei posse dia 18. Por que você prorrogou a posse? Que mal lhe pergunte. Porque eu estava estudando também para o vestibular, porque eu queria entrar em Direito, queria entrar no Mackenzie, eu entrei. Que bom! Agora então vai ser minha colega da área jurídica. Finalizei o primeiro semestre. Graças a Deus. Finalizei bem, muito feliz, me achei. Muito bom. Cara, eu vou dizer uma coisa, Karine, você não sabe quanto o pessoal vai curtir falar que você passou ali atrás, teve esperança, chamou e mandou bala. Dia a dia. Pra mim, tá muito bom. Eu quero que você finalize com as suas palavras finais para os seus colegas. Alegações. Então, as suas alegações finais para os seus colegas que estão aí, de repente, um pouco desanimados, ou enfim, o que foi legal para você e que você indicaria para os seus. Sim. Uma colega até agora me abordou aqui na escola e falou, nossa, você podia falar alguma coisa para dar um ânimo nesse último momento até o TJ. E eu falo para vocês, eu consegui, então você também consegue. Eu sei o que é estar desse lado, eu sei o que é a dificuldade, eu sei o que é você ter a sensação que as outras pessoas passaram e você não passa. Eu sei, mas quando chega a sua hora, vai. Como algumas pessoas falaram, nossa, que sorte você teve de passar por 0,003. Foi o momento, era para ser agora, sabe? Siga as orientações, estude da maneira correta, tranquilo e faça o seu melhor. Sabe, na hora que tiver que ser, você vai ser. E acredita que eu tô falando, não vai demorar.
Entende? É só você fazer o seu trabalho. Seguir, né? O caminho, né? Isso. Sempre faça resumos, faça as suas anotações, os exercícios, principalmente pela semana anterior da prova. Isso vai ser importante, vai te dar tranquilidade. Começar antes do edital, como você falou, gente, né, Karina? por favor, começar quando o edital abre é para você ver as matérias que faltaram. Alguma matéria como nesse edital de escrevente agora veio diferente. Caiu mais matéria, caiu raciocínio lógico. Se você já está estudando antes, você agora só aumenta essas matérias e revisa, sabe? Então, ouça o que os professores falam, eles não estão aqui à toa, entende? Segue o que eles estão falando, aqueles pontos que eles falaram, estudar da maneira que eles estão falando. Nessa última semana, principalmente quando você está na véspera de prova, não adianta querer ver um monte de coisa, procura seus resumos, fazer exercícios. E tenha calma que todo o seu trabalho vai ser recompensado assim como o meu foi. Eu passei na rapa do tacho, mas no final, depois que eu entrei, eu senti a gratidão por ter conseguido. E vim aqui agradecer o Alê, agradecer a todos os professores. E eu estou feliz, porque hoje sou eu que estou aqui desse lado. Então, força para vocês que estão aí, continuem que vocês também vão conseguir. Um dia vão estar aqui gravando o depoimento. Puxa vida, que bacana. Eu só tenho a agradecer também a Karina pela gentileza de ter vindo aqui, por lembrar da gente. E, enfim, ter dado aí um pedaço do dia dela, final de semana, para estar aqui. E sabe ela, talvez ela nem saiba o número de pessoas que assistem isso e depois colocam lá, pô, valeu por dar esse toque aí e tal, porque já passou por isso. E eu acho que também, como disse uma outra colega, né? Eu estou vindo aqui hoje para dar um toque para os alunos, mas eu confesso para você, egoisticamente, eu falei, o quê? É para mim. Porque eu vou falar para eles o que eu acho que eu gostaria que falassem para mim um pouco. Sim. Eu passei, ela falou, mas eu estou muito parada lá no tribunal, ela está no TRT, e ela falou, poxa, eu tenho chance de me tornar analista e dei uma parada, ou quem é analista que não foi, não quer fazer a magistratura, não quer fazer o MP, não quer... Às vezes a pessoa pode parar, né, Karina? Mas se quer, tem um sonho de fazer um cargo, somente na área jurídica, tem de mandar bala, não pode parar. Então eu achei muito bacana, tanto o depoimento da outra colega quanto da Karina agora. Gente, muito obrigado, um beijo e muito obrigado, Karina. Eu que agradeço. Tchau! Tchau!